A gente está aqui de volta para bater papo com você e eu quero dar um spoiler do que vai ter no programa de hoje. Pastor Hernandes, hoje a gente vai falar sobre dízimo e dívida, vocação ministerial e não pode faltar nos nossos programas, a gente vai falar sobre casamento um pouquinho também. Pronto, agora, coisa boa. É isso aí, fique com a gente volta depois da vinheta. Muito bem, seja bem-vindo, se acomode aí no seu lugar. É um prazer ter você com a gente aqui no Trocando Ideias. Esse é um programa oferecido pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, uma produção da Luz para o Caminho, aqui em Campinas, com a participação ilustre, mais uma vez, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Como vai, pastor? Tudo bem, Tiago? Tudo bem, graças a Deus. Está muito elegante, viu, Varão? Obrigado, pastor. Está chique demais. É uma honra estar aqui com você e eu espero que o programa de hoje possa abençoar as pessoas que fizeram a consulta e para os demais que pegam carona, né, dessas perguntas. Exatamente. Às vezes é alguma coisa que a pessoa até está sentindo, não pensou em perguntar isso, mas aí ela assiste o programa, acompanha com a gente aqui. É verdade. E tem, né, essa dúvida sanada também. É isso mesmo. Vamos trabalhar. Eu começo com o Ricardo Benson. Ele mandou uma pergunta para nós através do e-mail. Você pode fazer o mesmo, tá bom? Tendo sua dúvida, a sua pergunta, mande para cá. Pelo e-mail, está aparecendo o endereço de e-mail para você aí no vídeo, tá bom? A minha pergunta é, se eu casar com uma mulher divorciada, sendo que o primeiro casamento foi uma união de Deus, em qual status o meu segundo casamento unido por Deus ficaria, pastor? Muito obrigado, Deus abençoe o reverendo, o apresentador e toda a equipe. Muito obrigado, Ricardo. Bom, primeiramente, Tiago, precisamos entender que quando um rapaz e uma moça se casam, mesmo que não tenham consultado a Deus, Deus ratifica aquela aliança. Então, ninguém pode sair do casamento dizendo, não, meu casamento não foi Deus que fez, então estou liberado para romper a relação. Divórcio não é um instituto apenas para cristãos, é para o ser humano, de forma geral. Então, um homem e uma mulher, mesmo professando o ateísmo, por exemplo, se divorciam, estão incorrendo numa transgressão de um preceito universal de Deus. Segundo aspecto é que o casamento tem um princípio, é até que a morte os separe. Então, o casamento não é um contrato de experiência, para ver se vai dar certo ou não vai dar certo, se não der certo, a gente separa. Não é para a vida toda. Terceiro, há cláusulas exceptivas, ou seja, cláusulas de exceção, para a questão do divórcio, porque o casamento foi instituído por Deus, o divórcio não. Deus permite o divórcio, mas jamais ordena o divórcio. E quando Deus permite o divórcio, nós temos duas cláusulas de exceção no Novo Testamento. Primeira, infidelidade conjugal. Mateus trata desse assunto, Mateus 19, versículo 9. A segunda cláusula de exceção é tratada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 15, capítulo 7, versículo 15, que é o abandono irreversível. É a pessoa que saiu de casa, não quero mais o casamento, não quero mais conviver com você, e vai embora. A pessoa abandonada, como a pessoa traída, tem direito de se divorciar e casar de novo. Então, por exemplo, se uma pessoa se divorciou por qualquer outro motivo que não esses dois, e casar de novo, à luz da palavra de Deus, esse segundo casamento é um adultério. Por quê? Porque o primeiro casamento não foi desfeito, aos olhos de Deus, ainda que tenha saído uma certidão de divórcio, que as autoridades humanas tenham expedido uma certidão de divórcio, aos olhos de Deus, aquela relação anterior está vigente. Então, o segundo casamento, segundo Jesus, é um adultério. Então, uma coisa muito solene, muito grave, porque numa sociedade que aplaude o divórcio, numa sociedade que as pessoas entram no casamento sem reflexão e abandonam no primeiro sinal de crise e vão se multiplicando casamentos e mais casamentos, casamentos e mais casamentos, isso está na contramão da palavra de Deus
do propósito de Deus e da felicidade do ser humano. Obrigado, pastor, pelo esclarecimento. Olá, pessoal. Há pessoas que, tendo vocação, não tiveram oportunidade de se preparar. E há outras que estudaram, mas não têm vocação. O senhor pode comentar esse assunto? Essa é a pergunta do Hugo Rafael. Muito obrigado, Tiago, por essa pergunta do Hugo, porque ela é muito importante. Dr. John Mackay, que foi presidente do Seminário de Princeton, em New Jersey, nos Estados Unidos, disse certa feita que a distribuição das vocações é mais importante do que a distribuição das riquezas. É claro que há pessoas que, embora tenham pendor, vocação, não tiveram oportunidade de estudar, de se preparar tecnicamente para o exercício daquela função. Por outro lado, há pessoas que se preparam, fazem o seu curso médio, faz o seu curso de bacharelado, depois faz mestrado, faz doutorado, mas nunca demonstrou aptidão para aquilo que faz. Então, nós vivemos numa sociedade que, às vezes, quem tem chamado vocação não consegue porque não teve a preparação para a função. Por exemplo, tem gente que tem aptidão para o ensino, mas não estudou para isso. Tem aptidão para ser um bom advogado, mas não se preparou para isso. Teria muita aptidão para ser um bom médico, mas não se preparou para isso. E tem muita gente que está exercendo essas funções, mas com um preparo técnico, mas sem o pendor. Então, qual é o ideal? O ideal é que a pessoa busque exercer o seu trabalho dentro daquilo que foi vocacionado. Porque quando você tem pendor, é vocacionado, você faz com alegria, faz com prazer, faz com eficiência, faz com eficácia, né? Agora, quando a pessoa, mesmo tendo a formação técnica para exercer aquele trabalho, não tem vocação, vai ser sempre um peso, não vai fazer com eficiência, não vai fazer com excelência, não vai ter desempenho adequado. Isso para nós é um alerta. Primeiro, é para que você, ao escolher uma carreira profissional, você que tem a oportunidade de estudar, busque vocação, para que você possa fazer com excelência. Em qualquer área que você fizer na vida, se você fizer bem feito, você vai ser bem sucedido. Qualquer área na vida que você não fizer bem feito, sem pendor, sem vocação, não vai sair bem. Então, vocação é fundamental. Fundamental. Perfeito. Nós vamos para a última pergunta do Trocando Ideias de hoje, que veio da Isabela Culsar. Pessoal, o meu pedido, o meu conselho é sobre dívidas. Qual deve ser a nossa prioridade? Pagar as dívidas ou dar o dízimo? Pois eu não tenho conseguido conciliar as contas e dar os dois juntos não é uma possibilidade. Bom, Tiago, aí precisa talvez trabalhar um pouco antes do problema. A pergunta é por que está endividado? Há um livro que li, que eu acho que todo mundo aqui já leu, Pai Rico, Pai Pobre. E o autor do livro diz o seguinte, que o pobre compra o que vai dar despesa, o rico compra o que vai dar lucro. Os ativos. Os ativos. Pegando carona num outro investidor americano, que é um dos homens mais ricos do mundo, Warren Buffett, diz o seguinte, que quando você compra o que você não precisa, amanhã você vai ter que vender o que você precisa. É claro que a realidade econômica da maioria da população brasileira é sofrível mesmo. Mas cada pessoa precisa viver dentro do seu orçamento. Qualquer pessoa que gastar mais do que ganha vai enfrentar problema de dívidas. O chamado cartão de crédito, ou você passa na frente de uma loja, tem lá um negócio em promoção, em 10 vezes, sem juro, a pessoa é tentada a comprar. Só que aquele troço vai vencer. E amanhã ela vai ter que pagar, e vai ter que somar dívida sobre dívida, juros sobre juros, daqui a pouquinho a pessoa está muito envolvida com tanta coisa. O dízimo é dívida também. Não é com os homens, é com Deus. E Deus não manda um aviso, olha,
Tal dia você paga, porque senão vou fechar sua conta. Um boleto. Um boleto. É uma questão de consciência. Mas o que eu tenho aprendido da Bíblia é que dízimo não é depois que eu faço tudo, aí eu entrego o dízimo. Dízimo é primícia. O senhor estava comentando sobre o dízimo, né? Sobre esse termo, o verbo, né? Sobre dar. Eu não dou, o verbo finalzinho da pergunta não está correto nem para a dívida, nem para o dízimo. Eu não dou em pagamento para a dívida, eu pago. E eu não dou dízimo, porque eu dou o que é meu. À luz da Bíblia, dízimo pertence ao Senhor. Então, não entregar o dízimo é reter o alheio, é roubar a Deus. Agora, talvez uma palavra importante é o seguinte: muitas das dívidas que as pessoas começam a contrair é porque não são fiéis a Deus. Porque a Bíblia diz que, como primícia, dízimo é primícia, e quando você honra Deus, Deus honra você. Então, a minha experiência é que eu não entrego o dízimo depois que eu faço todos os pagamentos, então eu entrego o dízimo. Não, entrego o dízimo primeiro. É primícia. Porque Deus que cuidou de mim, Ele vai cuidar de mim com o que tem. É melhor você ter 90% com a bênção de Deus do que 100% sob a maldição de Deus. Eu não posso responder a pergunta talvez específica dessa pessoa que está fazendo a pergunta, eu não conheço a fundo a realidade. Mas eu gostaria de dar uma sugestão a você. Honre a Deus com as primícias de toda a sua renda. E Deus vai abrir caminhos para que você possa ter uma vida financeira equilibrada, controlada e sábia. Se é corda no pescoço, tem que pagar, paga a dívida. E assuma o propósito com Deus de honrar a Deus aqui para frente. Perfeito. É desse jeito. É isso. Pastor Hernandes, a gente está chegando aqui no finalzinho do Trocando Ideias, a gente tem que entregar a programação aqui da IPP-TV, mas eu quero aproveitar para mandar um abraço para o nosso pastor Reverendo Arival e convidar você para que siga tanto o pastor Arival quanto o pastor Hernandes nas redes sociais, tá bom? Arival Dias Casimiro no YouTube, no Instagram, e o pastor Hernandes Dias Lopes. Muito obrigado, Tiago, por esse merchandise aí da Arival e meu. Mas me permita fazer um convite para as pessoas que estão nos acompanhando. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros é, para mim, uma das igrejas relevantes, fiéis e relevantes do Brasil. E se você mora em São Paulo, venha participar conosco. Eu tenho o prazer de ser um pastor colaborador da igreja, junto com o pastor Arival Dias Casimiro. E a igreja é uma igreja que está aberta a semana toda. No domingo nós temos 4 cultos de uma escola bíblica dominical para todas as faixas etárias. Segunda-feira nós temos o Conexão com Deus às 20 horas. Terça-feira nós temos Mulher e Esperança às 2h30 da tarde. Quarta-feira nós temos um culto magnífico também de pregação da Palavra de Deus. Então, uma igreja para você e para sua família, e você vai ser muito bem-vindo na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. Deus abençoe você, então. Abraço, Thiago. Até o próximo programa, pastor. Até o próximo programa, se Deus quiser. Deus abençoe. Tchau, até gente. lá. Um abração.